período de isolamento social, famílias reunidas e passando mais tempo juntos em casa e, infelizmente, uma situação triste no nosso país. O aumento da violência doméstica, a violência entre marido e mulher, a violência entre irmãos, entre pais e filhos e por aí vai. E a nossa equipe de jornalismo, buscando entender um pouco mais o que está acontecendo, ouviu a psicóloga Kelly Prata. Ela traz explicações para o que pode estar ocorrendo e, inclusive, traz detalhes de que, na visão dos psicólogos, esse tempo a mais em que as famílias estão passando juntas embaixo do mesmo teto pode estar contribuindo para esses casos de violência. Muitas pessoas já haviam desacostumado a viver tanto tempo juntas no mesmo ambiente. Saíam para trabalhar, tinham outras atividades a serem realizadas que por força da pandemia não estão podendo ocorrer. Vamos ouvir o que diz a psicóloga em entrevista ao Conexão 98. Pensando no aumento do número de casos de violência no ambiente doméstico, violência contra a mulher, violência contra a criança, o adolescente, o idoso, no relacionamento entre irmãos, vários casos têm acontecido, a gente vê nos jornais, a gente vê no rádio, essas coisas acontecendo e as pessoas se perguntando, o que faz com que as pessoas tenham mais conflito nessa época em que a gente, hipoteticamente, deveria tá mais próximo das pessoas que a gente ama, cada um cuidando uns dos outros e a gente aprendendo ou aproveitando melhor a oportunidade de estar junto nesse contexto. Mas não é tão simples assim, porque existem vários fatores que atravessam esse momento de pandemia. O primeiro deles é o fato da gente ter obrigatoriamente que estar confinado em casa, e às vezes somos forçados, entre aspas, a uma relação mais próxima que a gente já estava acostumado em função de todo mundo sair para o seu trabalho, sair para a escola, ficar pouco tempo em casa e ter pouco tempo de convivência. Então, pouco tempo de convivência, pouco conflito. Maior tempo de convivência, maior o índice de conflitos, porque aí as diferenças elas aparecem mais, você perceber que o outro não ajuda tanto nas tarefas domésticas vai aparecer mais. Então, a gente tem esse estresse dessa convivência mais próxima, e dessa percepção, às vezes, de que os membros da família não estão todos envolvidos com o cuidado, com as tarefas, com os afazeres da casa, como alguns, deles que parecem ter mais trabalho que os outros. Um outro ponto importante é que muitas pessoas também perderam seus empregos, e isso é um gerador de estresse. Diminuir a renda da família, se preocupar com a forma como vai pagar as contas, e aí você fica irritadiço com essa questão, com essa preocupação e tende a ficar mais agressivo e com menos paciência e com essa convivência forçada e com essa preocupação aumentada, porque a recolocação no mercado de trabalho não está sendo fácil nesse momento e isso tudo pode ser um gerador de estresse que favorece também que haja mais desentendimento entre as pessoas. Um outro ponto que a gente poderia colocar é essa falta da convivência comunitária também, A gente hoje trabalha muito, tem pouco tempo, E o pouco tempo que a gente tem, a gente se dedica às redes sociais, aos jogos, a sair para os bares com os nossos amigos e a gente não tem muito tempo da convivência comunitária. Então a gente está perdendo essa habilidade, de poder sentar, conversar com o seu vizinho, conhecer, buscar ajuda quando precisa. A gente fica com a sensação que só tem aqueles que estão dentro da nossa casa, e que a gente está sozinho no mundo. Então isso também é um outro fator estressor, que faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de lidar com as situações. Quem está trabalhando em casa, quem está trabalhando em home office, tem como estresse não conseguir articular todas as tarefas.
Porque quando você trabalha em casa, muitas das vezes as outras pessoas não entendem qual é o seu espaço, que aquele momento você precisa estar concentrado naquela tarefa, ou que você está num momento de reunião e não pode ser interrompido, né? Então você tem uma série de questões que fazem com que as pessoas se vejam mais envolvidas em conflitos, né, do que em momentos prazerosos de lazer, de comunhão, de compartilhamento, né? As obrigações, as tarefas, elas aparecem agora com uma força muito maior, né? Tiveram pessoas que não puderam ter as suas ajudantes domésticas, né, em casa, então estão fazendo todo o serviço de casa sozinha. E ainda tem o trabalho em home office, ainda tem a educação dos filhos, ainda, né, tem as preocupações com as contas, porque quem manteve os seus salários na maior parte dos empregos teve redução salarial, né, de até 30%, de acordo com a permissão do governo. Então todos esses elementos vão fazendo com que a gente fique menos disposto a enfrentar os problemas, né? E isso é um sinalizador de que a gente precisa realmente reorganizar a nossa forma de pensar, a nossa forma de estruturar aí a nossa vida em família. Obrigado, a psicóloga Kelly Prati, eu disse Prata, né? Não, é Kelly Prati. Ela é psicóloga clínica, coordenadora do curso de graduação em psicologia no Unidocton e é docente no curso de filosofia do Instituto Espírito e Vida. Muito obrigado aí a Kelly Prati pelas informações, pelas orientações. Terrível nessa situação de agressões, de violência doméstica em conta da pandemia. Aliás, gente, esse é um momento também que as famílias deveriam estar aproveitando para repensar suas ações, repensar sua convivência, a falta de diálogo que hoje existe entre pais e filhos, entre marido e esposa. A vida corrida da sociedade levou a um afastamento, mesmo vivendo e morando embaixo do mesmo teto. Quer dizer, sai todo mundo para poder trabalhar logo cedo, volta, muitas vezes só se encontra à noite. Quando se encontra, a convivência diminuiu por conta também das redes sociais, do WhatsApp, de muitas outras coisas. Não há mais esse diálogo, não há mais essa convivência. Muito raramente as pessoas se sentam à mesma mesa para poder conversar, para trocar ideias. E acaba quando acontece um período em que isso é obrigatório, em que isso tem que acontecer por conta de um distanciamento social, dá nisso, né? Atrito, as pessoas se estranham mesmo convivendo já há vários anos dentro da mesma casa. Infelizmente é uma realidade triste e que ficou clara agora nesse período de pandemia da Covid-19. É uma oportunidade também para que todos nós possamos repensar a nossa vida, as nossas ações e principalmente a maneira de convivência com o próximo, dentro e fora da nossa casa, dentro e fora do nosso ambiente familiar.